Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para respondermos o que foi a questão 2 da prova da URGS 2013. Caiu assim, ó. Instruções. Instrução, né? As questões 1 e 2 referem-se ao enunciado abaixo. Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea, plana e horizontal, com velocidade constante. Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassá-lo surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão. Nesse instante, o motorista alivia o pé e o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade inicial V. Beleza, o que diz a questão 2? Após algum tempo, os freios são acionados e o automóvel percorre uma distância D, com as rodas travadas até parar. Desconsiderando o atrito com o ar, podemos afirmar corretamente que a velocidade inicial do automóvel fosse 2 vezes maior. A distância percorrida seria o quê? Bem, vamos entender essa questão 2, o que ele está falando para nós. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho um automóvel aqui, ó, tá? Tá aqui o automóvel, desenha na tua prova, isso é importante. Não se preocupa se tu não sabe desenhar bem. Tá? Esse automóvel tá aqui, ó, e ele tem uma certa velocidade inicial. Tá bom? E o cara freou. Tem uma desaceleração aqui, né? Uma aceleração negativa. Que vai ter, né? E com isso ele vai percorrer uma certa distância. Até aqui. Um ΔD. Uma distância percorrida. Até o carro chegar aqui, ó, no final. E parar. Tem uma velocidade igual a zero. Final igual a zero. Maravilha. Esse é o nosso primeiro caso que nós vamos ter, tá? E ele quer comparar em relação ao mesmo caso que nós tivemos aqui, ó. O mesmo casinho, mesma coisa. Só que vai ter uma diferença. Essa nossa velocidade inicial, que nós iremos ter aqui, ó, vai ser 2 vezes a velocidade inicial dessa primeira partezinha, a parte que eu vou chamar aqui de parte 1 e aqui de parte 2. Dá 1. Ele vai ter, obviamente, a mesma desaceleração, mesmo carro tendo a mesma desaceleração. Vai percorrer aqui, ó, uma distância, né, até chegar no momento que ele vai parar. No momento que ele parou, velocidade dele aqui igual a 0. Essa é a relação pela qual nós temos. Professor, como é que eu vou fazer isso? Tá. Bem, tu pode fazer trabalhando somente com as letras, né? O que eu não recomendo, primeira coisa, porque os alunos não gostam de trabalhar com letras. Ou pode botar números. Como assim colocar números? Bem, vamos supor que a velocidade inicial aqui dele seja 10 metros por segundo. E ele vai ter uma desaceleração, né, de menos aqui, ó, 1 metro por segundo, tá? Vamos ver qual vai ser a distância que ele vai percorrer, que a gente já sabe que a velocidade final dele é 0 metros por segundo. No nosso segundo caso, a desaceleração dele continua sendo 1 metro por segundo. Opa, aqui é o quadrado, né? Esqueci o quadrado da aceleração. Quadrado, maravilha. Né? A velocidade final aqui é 0 metros por segundo. E 2 vezes a velocidade inicial de 1. Ou seja, 2 vezes 10, nós vamos ter aqui, ó, que a nossa velocidade inicial vai ser 20. Assim a gente consegue ver qual a distância que vai percorrer, a variação da distância aqui, 2, né? Aí 1, como é que eu vou calcular? Bem, tu não tem o tempo, então você tira Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o ΔD. Velocidade final é 0, então aqui eu já vou botar 0. 0 ao quadrado é 0. Inicial é 10. 10 ao quadrado. Mais 2 vezes desaceleração menos 1. Vou calcular a variação da minha
distância. Ficamos 100, né? 10 ao quadrado é 100, joga para o outro lado, menos 100, igual a menos 2 ΔD. O nosso ΔD, a variação da posição dele, vai ser 100 dividido por 2. Aqui eu já multipliquei todo mundo por menos 1, né? Para trocar o sinal. Pá, pá. 100 dividido por 2 dá 50 metros. Vai ser o quanto que ele percorreu aqui no primeiro trecho. No segundo trecho, mesma coisa. Mesmos cálculos, mesmas fórmulas e tal, né? Vamos usar a Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔD. A velocidade final, ela é zero até parar, então é zero. Inicial, dobro da velocidade inicial, que no instante 1 é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é menos 1 vezes ΔD. Tranquilo. 20 ao quadrado, né? É 400, joga para o outro lado, menos 400, igual a menos 2 ΔD. Multiplicar todo mundo por menos 1, né? Nosso ΔD vai ser igual a 400, aqui obviamente todo mundo fica positivo, né? 400 dividido por 2. 400 dividido por 2, isso vai dar 200 metros. Repare o seguinte, importante. Olha aqui a relação que a gente tem de um para outro. Ó. Concorda que a distância aumentou 4D? Um era 50 metros, o outro passou a ser 200 metros. Aumentou 4 vezes. Tá aqui, ó. Se aumentou 4 vezes, o gabarito é a letra E. Algumas coisas importantes. Se eu fiz o cálculo, tudo bonitinho, mas algumas relações importantes para vocês aqui. Primeira coisa, se eu aumento a velocidade inicial, com a aceleração sendo a mesma, tudo, mesmo carro, evidentemente, nunca a tua distância vai ser menor, né? Imagina eu tenho uma velocidade a mais um carro. Como é que eu vou, com a mesma desaceleração, parar o carro com uma distância menor? Então não teria sentido ser a ser a B, ser a C. Ser a mesma, imagina, ser a mesma, ter uma velocidade. Aqui é 10 metros por segundo, agora passou a 20 e ter a mesma distância até parar. Não tem lógica nenhuma, então já não poderia ser isso, por parar para pensar, essa relação. Segunda coisa, olha a nossa equação, né? É o quadrado aqui, né? Então, eu dobrei a velocidade inicial, já é 2 vezes maior, e elevei ao quadrado. 2, né, elevado ao quadrado dá 4, que significa que vai ser 4 vezes maior nossa distância. Poderíamos ver dessa maneira também, tá? Mas assim ficou extremamente claro, beleza? Caso não tenha ficado, mande sua pergunta aí, deixe suas dúvidas no comentário. Eu fico à disposição para vocês. Um forte abraço a todos, tudo de bom. Vejo vocês na questão 3. Tchau!